menos gama beta D. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Então, vai dar um 5, 0, 5. E aí agora, multiplico esse carinha aqui por esse cara. Então, por exemplo, esse objeto aqui vai estar produzindo para nós menos gama 2, beta, isso aqui. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, cara, agora eu posso fazer o produto e identificar elemento a elemento. Claro, quem vai ser o telinha zero? Quem vai ser a nova componente do fundo? Quem vai ser a transformada do lado? Quem vai ser telinha 0, 0, que no fundo vai ser o alinha? Quem vai ser? Vai ser gama 2A. E aí, 0, 0. Então, a transformação de Lorentz lá simplesmente recebe o fator gama 2. Agora, esse objeto, vamos ver quem vai ser o telinha, linha 0, coluna 1. Então, vou pegar a primeira linha aqui, né? 0, 1. A coluna vai ficar gama, menos gama 2, beta A. Estou pegando agora isso aqui. Que vai dar o telinha 0, 1. Vai ficar menos, vai ficar gama 2, né? Gama 2, beta 2A. Gama 2, beta 2A, depois menos gama 2, essa A. Pegando isso aqui. 0, 0, menos gama 2. Então a gente já está observando o seguinte: essa componente aqui, nesse sistema de referência era 0, no outro sistema de referência aparecendo para devido simplesmente ao movimento. Por quê? Porque pela transformação de Lorentz, o tempo está acoplado com a coordenada x. Então, essa linha aqui é a linha 0, 1. Então, é a componente desse tensor no eixo dx. Então, essa componente que era 0, como a componente temporal desse objeto não é 0, e essa matriz de Lorentz aqui ela acopla o tempo no espaço, então, obviamente, para esse tensor é razoável que essa componente se desenvolva. Essa componente aqui era 0 por um efeito de referencial, mas um outro observador que tenha movimento ao longo do x, ele vai ter essa componente. E assim vai. Vamos ver quem vai ser a transformada do belinha. Quem vai ser o belinha? Belinha é o telinha 0,3. Quem é o telinha 0,3? É linha 0, coluna 3. Então vai produzir o gama beta. O gama beta, eu acho que tinha um gama beta, não, tá certo. Então a transformação do B, o B sofre uma dilatação. A dilatação do A é maior ainda do que um fator gama 2. Maior um pouco. E assim vai. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, desse modo, nós temos uma forma sistemática de verificar as transformações de Lorentz em qualquer objeto. No espaço de Minkowski, tudo fica muito automático. A gente cria um cálculo tensorial, que no fundo é isso que nós estamos fazendo, né? Que nos permite saber como qualquer grandeza se transforma frente a um referencial. Eu vou para um referencial, eu determino uma situação, qualquer outro observador que se move em relação a mim, eu conheço a matriz lambda que me conecta com ele. E pela lei de transformação dessa matriz, seja um vetor, seja um tensor, não importa. Eu tiro o que eu quiser. Para vocês, por exemplo, suponhamos, eu tenho uma grandeza, um campo. Eu acho que eu tenho um objeto desse tipo. Tem que seguir uma função. Vou dar um objeto desse tipo. Vou pegar um WI. TX. Um objeto que depende do TX. Se depender de T, é a mesma coisa que depender de x0, né? Esse objeto aqui, na verdade, é um objeto WI. Quando eu colocar esse x assim, já está implícito que é o T e o x, são as coordenadas do espaço do Minkowski. Às vezes, em alguns livros, colocam isso aqui para indicar que são as coordenadas do espaço do Minkowski. Precisa, coisa de criança, né? Botar todo o fato do espaço do Minkowski, esse x é a coordenada geral. Então,
só que eu tenho esse objeto. Esse objeto agora é uma função da posição. Então, como é que é a transformação de Lorentz? Se eu estou num sistema de referência, as minhas coordenadas são x e eu tenho um quadro, eu tenho um objeto, um quadro de vetor, que é um quadro de vetor que depende das coordenadas do espaço-tempo. Então, é o que a gente chama de um campo relativístico. Eu estou no espaço de Minkowski. Clássico. Clássico no sentido que não é quântico, eu não estou falando, né? É relativo. Clássico no sentido que eu não estou introduzindo mecânica quântica. É um campo relativístico. Tá? Então, é um quadro de vetor, é uma função. É a generalização, por exemplo, se eu pegasse um caso no espaço vetorial, no espaço euclidiano normal, teria, por exemplo, o potencial vetor magnético. Ele é uma função, é um vetor do espaço-tempo, do espaço, que depende de t e x. Agora eu tenho um espaço-tempo, que é a mesma coisa. Eu tenho esse objeto aqui, na verdade, um conjunto de 4 campos. Eu tenho um campo W0, que é a função do tx, e depois tem as 3 componentes espaciais, essa função do tx. Então eu tenho esse objeto. E eu faço uma transformação de Lorentz em cima dele. Então, para mim, esse é o objeto. O outro observador que está relacionado com o x dessa forma, então vou abreviar na minha transformação de Lorentz para nós, vai ser isso. Isso aqui significa x' mi igual a lambda mi x. Então, quando eu fizer uma transformação de observação, o outro observador que está se movendo, né, em relação a mim, com essa matriz lambda que descreve o movimento relativo, nós vamos ter para o outro observador, eu vou ter w' mi, x' vai ser lambda mi x. A lei de transformação normal. Só que, claro, no observador, o observador em movimento em relação a mim é o campo novo com as coordenadas dele. Vai ser uma matriz que vai relacionar tudo que eu tenho de uma forma linear com tudo que ele tem. Tá lá. Aí suponhamos, né, que nós queiramos, a gente queira tirar, por exemplo, desse objeto, aquilo que seria, quando a gente está no espaço euclidiano, a divergência do campo vetorial, nós já sabemos, né? É derivada em relação à coordenada x, y, a sua componente, as componentes w, tudo somado. Claro que a extensão imediata disso para o espaço de Minkowski vai ser. O que é isso aqui? Isso aqui é um produto escalar, né? O espaço de Minkowski, eu também vou ter um produto escalar. Só que o produto escalar não é feito com a métrica de identidade, né? Não é WX, DX, WX, mais WZ, é a nossa no espaço de Minkowski eu tenho esse objeto aqui, nós já sabemos quem é a generalização da divergência, ou do gradiente. O gradiente está nesse operador de esse objeto para nós, que incorpora a derivada integral e o gradiente. E esse objeto aqui está dentro de um quadro de todo. Então, a generalização que eu faço do espaço euclidiano, do espaço de Minkowski, seria esse objeto aqui, é isso aqui. Esse objeto aqui. Isso aqui deve ser minha quadra de divergência. O que significa o seguinte: 1 sobre C ddt do lado zero mais DI do I, da divergência. Isso aqui é a noção do espaço do Minkowski. Então, criei uma noção. Depois vamos fazer o rotacional, depois vocês as outras coisas. Só dando isso mais com caráter de exercício. Então, nós estamos formando esse objeto aqui e esse objeto aqui. Esse objeto aqui é a generalização relativística desse objeto. Então, claro, quando eu escrevo lá nas equações de Maxwell, divergência de E igual a alguma coisa, o espaço de Minkowski, aquela divergência vai ter que virar isso aqui. Vamos ver como é que nós vamos depois enquadrar as equações de Maxwell. Então, vamos dizer que eu tenha esse objeto. Então,
genericamente, todo um referencial qualquer desse objeto tem essa lei de transformação. Suponhamos que eu faça uma transformação de Lorentz. Eu vou para um outro sistema de observação. Como eu fiz lá, as coordenadas são x' e as componentes do quadro vetor são w'. Como esse objeto se transforma? Então, vamos ver. Como é que vai ser a transformação de Lorentz desse objeto? W', dmi de w', fazer o outro sistema, quem vai ser isso? Vai ser d'mi, w'. Sabemos, agora nós aprendemos hoje. Esse objeto aqui, ele tem um caráter covariante. A matriz que faz a transformação dele é lambda a menos 1 transposta mi dmi. Essa é a lei de transformação desse objeto. E a lei de transformação desse objeto é lambda mi kappa. Esse objeto aqui se transforma no setor covariante, apesar dele ser a derivada em relação à coordenada covariante, está no espaço dual, e esse objeto aqui se transforma normalmente como quase no espaço dual. Beleza, então isso aqui tudo são números, essa derivada aqui é uma derivada em relação às coordenadas, mas ela só vai atuar aqui. Só isso que depende das matrizes do grupo de Lorentz, elas são matrizes constantes. Elas dependem só dos parâmetros de velocidade. As velocidades são constantes. O movimento sempre são transformações entre observadores inerciais, portanto, velocidades constantes. Então, esses elementos de matriz aqui são aquelas misturas daqueles betas, com os gamas, que é tudo constante. Então, essa derivada aqui, ela vem direto para cá. Eu posso trazer essa derivada disso, atuando nisso aqui, a derivada vem direto para cá. Essa derivada pode sair daqui e ela transita para cá, sem problema nenhum. Ela passou por essas constantes. Agora, isso existe. A gente pode trazer esse elemento aqui para cima para ficar tudo juntinho. Então eu tenho essa matriz, esse objeto vezes esse. Só que agora, isso aqui, ó, lambda menos 1 transposto. Então esse termo, o primeiro termo ele fica lambda. Se eu tirar o transposto, eu troco liga para o coluna. Então ele vai ficar lambda menos 1 mi. E esse cara aqui é o lambda e tá. Ó, o que é isso aqui? Ó? Uma matriz de relação inversa. Voltou o produto matricial direitinho. Ó. Linha, coluna. Tá. Então isso aqui vai dar identidade. Vai dar o delta. A matriz identidade do espaço. Lembre-se que o espaço de Minkowski. E esse objeto aqui não é a matriz identidade. Esse objeto aqui é mais 1, menos 1, menos 1. É diagonal. É identidade. Identidade é o delta. Então isso aqui me dá um delta. Então essa matriz aqui, com essa aqui, elas se combinam para dar a inversa, para dar esse elemento. Então mi satura do kappa. Então, ó, esse objeto aqui simplesmente mudou. Então se eu pegar a derivada linha desse objeto aqui, x', isso aqui é dmi. Então, no espaço de Minkowski, esse objeto ele faz o papel de um escalar sobre transformação de Lorentz. Pode fazer a transformação de Lorentz mais louca. No final do dia, nada vai mudar. Eles são invariantes. É exatamente como isso aqui. Eu posso fazer a rotação que eu quiser dos 3 ângulos de Euler que eu quiser no espaço euclidiano, e esse objeto aqui muda sobre rotação. A transformação desse, que é covariante, mata a transformação desse, que é covariante. Então, é a identidade. Nós estamos só montando o cálculo tensorial do espaço de Minkowski. Agora, só para vocês verem que essa grandeza aqui, ela não é um escalar do espaço de Minkowski. Só para fazer um cálculozinho de teatro ali. Se a gente, por exemplo, fizer uma transformação de Lorentz em cima desse objeto, suponhamos que eu tenha esse objeto de divergência nas coordenadas, né? Então, como fazendo essa transformação só no setor espacial? Tem aquele meu vetor dado, eu excluí a componente temporal. Se fizer essa transformação aqui, né? Isso aqui para nós, então, está dizendo o seguinte: isso aqui é B' aí, o W' aí.
dx, wx, dy, wy, dz, wy. Quando fizer a transformação de Lorentz, isso aqui é lambda a menos 1 transposto I. Tem que colocar todos os espíritos do espaço de Lorentz. Tem que colocar zero, inclusive, porque quem fizer a transformação de Lorentz, ela é todas as coordenadas. Então, bota um Mi. W. E esse objeto aqui é lambda I. Só que agora, quando eu multiplicar esse objeto por esse, eu vou formar isso aqui. Lambda a menos 1 Mi. I. Lambda I. Então, eu estou multiplicando uma matriz inversa pela matriz correspondente a ela. Só que eu não estou somando sobre todas as colunas e nem equivarrendo todas as linhas. Eu estou excluindo, por exemplo, aqui, ó, eu estou somando só sobre as colunas espaciais. Então, é como se eu estivesse pegando essa matriz aqui e fazendo isso. E aí eu estou multiplicando, ó, WMI, I, estou multiplicando todas as colunas 1, 2, 3, apenas por todas as linhas 1, 2, 3. Então, eu não estou fazendo um produto matricial completo, eu estou fazendo isso com isso. Eu estou excluindo isso aqui. Então, isso aqui não é isso aqui não dá, isso aqui é diferente do delta. Então, esse objeto aqui não me dá um delta limite. Então, isso aqui, esse produto aqui, é diferente da divergência. Tá? Estou produzindo um delta. Então, isso está me mostrando que esse objeto aqui, ele é um invariante no espaço euclidiano. Ele é um escalar no espaço euclidiano, mas não no espaço de Minkowski. Porque no espaço de Minkowski, uma grandeza ser escalar, ela não pode privilegiar só o setor espacial ou temporal. Ela tem que passar no espaço todo, ela tem que correr o espaço todo. Então, eu só estou querendo mostrar aqui nesse exemplo para vocês que sempre que vocês pegarem uma expressão, trabalhando em relatividade, pegarem uma expressão que exclua o tempo ou que exclua o espaço, podem ter certeza que vocês estão quebrando a simetria de Lorentz. Então, a simetria de Lorentz, a simetria relativista, ela está dizendo que aonde tem tempo tem que ter espaço. Então, por isso que a equação de Schrödinger não pode ser uma equação relativista, que ela é uma equação que é segunda ordem na derivada espacial. Do lado direito, né, aconteça o que aconteceu aqui, do lado direito eu tenho a derivada temporal apenas. Então, a equação de Schrödinger, ela distingue claramente o tempo e o espaço. Derivadas espaciais segundas, derivada temporal primeira. Essa equação jamais pode ser relativista. Ela quebra o sentido da relatividade porque ela nitidamente ela distingue o tempo do espaço. Ela não é uma equação democrática na ordem das derivadas. Ela diz que a derivada temporal é a primeira, é uma difusão. A derivada espacial é a segunda, é uma coisa elíptica, laplaciana. Então acabou a relatividade, não tem chance. Se vocês quiserem escrever uma equação de Schrödinger que seja relativista, tem duas possibilidades. A gente escreve, ou a gente produz derivada segunda, e aí essa equação deve virar uma equação tipo onda, ou a gente tira a derivada segunda daqui e coloca alguma coisa que seja gradiente, que seja derivada no meio espacial. Ou ela vai ser toda de primeira ordem, ou ela vai ser toda de segunda ordem. Se ela for toda de segunda ordem, ela é uma equação de onda. Que é a equação de, por exemplo, vão ser as equações de Maxwell, por exemplo, vai embora. Se ela for toda de primeira ordem, vamos ver que no curso ela vai ser a equação de onda. Então, na relatividade, sempre que vocês tiverem uma expressão, por exemplo, vocês só vão ter certeza. Quer dizer, é uma condição, vamos dizer, é necessária, mas não é suficiente. É necessário que as derivadas sejam todas de mesma ordem. Pode acontecer de não ser relativista, mas se as derivadas forem de ordens distintas de uma equação, certamente esse sistema não pode ser relativista. É só olhar, porque no fundo é isso. Isso aqui é escalar do ponto de vista das rotações. Mas isso aqui, como nós vimos, isso não é um escalar do ponto de vista do espaço de hipótese. A mesma coisa aqui. A derivada temporal, ela está pegando só um setor do espaço. Então, eu vou só finalizar agora, deixando isso aqui. Então, nós caracterizamos. Oi? As duas sendo lineares. As duas lineares, eles têm chance de ter uma equação covariante.
que é o que vai acontecer depois da equação de Dirac. Era totalmente linear. Mas derivado, né? Derivado. Então, só para colocar aqui para vocês, então a gente viu o seguinte: esse operador aqui, ele é o dual, está no espaço dual das coordenadas. Então, esse aqui é contravariante, já mostrou esse objeto. Vamos fazer o seguinte exercício. Suponhamos que eu pegue uma transformação de Lorentz que tenha um observador da seguinte maneira. Vamos pegar aquela nossa matriz genérica de hoje. Suponhamos que a velocidade relativa desses dois observadores seja, ele tem uma componente beta 1 ao longo da direção x, e tem uma componente beta 2, uma componente beta 2 aqui ao longo da direção z. Então, suponhamos que o meu observador, né, ele esteja se movendo ao longo, ele se movendo no plano xz, de beta 1 e beta 2. E suponhamos que eu tenha esse objeto aqui, como nós colocamos ainda agora, esse objeto tensorial. Só que eu tenho essa matriz aqui do espaço de Minkowski, T'. Essa matriz vai ter os seguintes elementos. Suponhamos que ela seja 0, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho 0. Menos A, menos B, 0. Então, eu estou fazendo um movimento ao longo de x e z, e essa matriz está acoplando o setor temporal com o setor y. Então, o setor aqui é completamente ortogonal a essa velocidade relativa. Essa matriz aqui, ó, essa aqui é a linha do tempo. Então, ela está acoplando tempo com tempo é 0, tempo com x, ela vai acoplar o tempo com y, 0. Depois aqui, x com x, eu vou colocar 0 também. Vou colocar x, y com y, vou colocar aqui no c. Eu vou colocar 0 também. Vamos acoplar aqui x com y. X. Então, ela vai acoplar. Então, ela liga o tempo, a primeira linha e a primeira coluna. Mostra que eu estou ligando o tempo com a coordenada y. Então, alguma coisa que relaciona aqui com y. Segunda linha, ela está relacionando x com y com x. Tá? Lá y com y, depois y com z, z com y. Às vezes vai precisar y com z, z com y, já relaciona x com y. Então, será isso aqui. Não vou botar 50 centímetros, bota um belinho. Então tá certo. Então vamos que eu tenha essa matriz aqui. Então essa matriz aqui está dada no sistema de referência, quando seja o laboratório. E esse observador aqui é um observador que está passando no laboratório com uma certa velocidade. E aí a minha pergunta é, vocês podem tirar aí as componentes T' mínima. Tirem todas para a gente observar, tá bom? Então, vou ver todas as componentes. Aí observe que a velocidade relativa está no x e no z. Então o eixo y é ortogonal. Tá? Só que o y está acoplado com o x aqui, o y está acoplado com o z. Então vamos ver o que isso aqui vai dar. Agora, não vamos chamar de B', não, porque B' é a transformação. Vamos chamar isso aqui de F. B, vamos chamar de A. B, C, D, F.
Então, eu queria que vocês vissem como é que esse objeto aqui vai ser visto no outro sistema de referência. E uma perguntinha que eu vou fazer a vocês também tirem o braço dessa matriz aqui. E depois vem, vamos chamar um braço dessa matriz aqui de T. E aí eu vou ter que vocês relacionam T'. Qual vai ser a transformação de Lorentz só em cima disso? Bom, eu queria que vocês percebessem alguns detalhes que vão acontecer. Agora, observem bem que o boost está enviesado. Tá? Quer dizer, o observador está se movendo no plano XZ com uma velocidade top. Então, ele tem boost nas duas direções. O boost não é único, né? Então, aí quero que vocês percebam, sabendo as direções do boost, o que vai acontecer com os elementos de campo. Isso aqui é uma coisa, matematicamente você faz, beleza, não precisa nem pensar. Bota lá, roda, faz. Eu queria que vocês compreendessem, né, mais assim, o que está acontecendo, por que o resultado vai ser o que vai ser. Não basta ter o resultado, mas antes de fazer o resultado, imaginem o que vocês podem ter como resultado para saber se vocês estão entendendo como é que as transformações de Lorentz funcionam. Porque senão tudo bem, bota no computador, o computador faz. Mas aí a gente também tem que entender antes de fazer, porque às vezes a gente tem um problema em que eu tenho uma situação de um dado referencial. E se o meu problema é relativístico, eu quero saber como é que eu posso transpor aquela situação para outro sistema de referência. Então, eu também tenho que fazer tem que ter uma certa intuição de como a coisa funciona. E vocês começarem a desenvolver um pouquinho essa intuição frente às transformações de Lorentz, tá bom? Então, são 6h20, eu vou começar o outro curso agora. Então, vocês desse curso aqui... então a avaliação eu estou entregando a vocês, para vocês agora continuarem. Eu gostei, achei que vocês fizeram mais do que eu esperava. Você que ficou sozinho, né, Bruno? Mas senão você fez bastante coisa. Por que você não se juntou com o grupo? Claro, não, eu queria que isso aqui fosse justamente um fenômeno social, um fenômeno de massa. Então, vocês, para a tua avaliação está boa. Agora, o que eu achei é o seguinte, a primeira questão, que é a questão discursiva, falar da importância, motivações justificativas para se fazer uma teoria eletromagnética em dimensões mais baixas, eu achei que ficou pobre. Eu achei que parecia uma coisa escrita por advogado. Sabe, aquela coisa, você fala, mas não diz. Eu achei que faltou essência, se não for específico. Então, mas não é crítica, porque vocês tinham só 4 horas para fazer. Eu queria ver o empurrão de vocês. Todo mundo tocou no que eu achava que devia tocar, mas eu achei que ficou muito evasivo. Sabe, o cara fala pela tangente? Agora vocês têm tempo de falar dentro da coisa. Então, a primeira questão, por favor. Eu tenho. Mas não estou criticando, não. Acho que vocês superaram as minhas expectativas. Eu pensei que vocês fossem ficar mais travados durante o tempo de execução. Bianca fez parte do grupo, né, Bianca? E você também, né, Gabriel? Né? Então ninguém ficou excluído, não, né? Só você que ficou sozinho. Você chegou atrasado, foi isso? Não, eu não cheguei. Você fez em casa? Porque eu cheguei de viagem, a prova estava no meu caminho. Você veio trazer. Pô, já, fazer o seguinte, né? Tudo bem, mas tenta se juntar ao grupo. A tua prova está muito boa também. Então, traz a tua parte. Eu acho que aquela questão das relações de dispersão você avançou um pouquinho melhor. Tá? Então, olha só, a primeira questão, que é essa questão do caráter dissertativo, eu dou um tempo agora, você, por exemplo, que fez uma bela apresentação hoje no PIB, joga mais coisas aqui da tua eletrodinâmica psiônica, tá bom? Então, acho que vocês podiam ser mais específicos, por exemplo, no que diz respeito a Chern-Simons, no que diz respeito à eletrodinâmica psiônica, no que diz respeito à eletrodinâmica não linear, algumas coisas que eu fiz, mesmo que eu não tenha feito em sala. Vocês receberam aquela tabela que a gente fala da eletrodinâmica? Então, tirem umas coisas daí. Tá? Segunda questão, que foi a questão da força de Lorentz sobre monopolos magnéticos. Achei que essa questão está bem desenvolvida. Acho só que vocês fizeram de uma maneira longa, mas está ótimo, está muito bom. Acho que vocês entenderam realmente o conceito de tensor de energia no momento, tensor de energia. A terceira questão, que era mais operacional, que era trabalhar essas relações de dispersão, essa questão é trabalhosa. Essa questão ninguém conseguiu terminar. Então, essa questão eu dou para vocês continuarem, se possível, usem computação simbólica para fazer, vai ser trabalhosa. Tá? Depois, a questão da vocês elaborarem a questão. Então, eu dei os conteúdos que eu pedi, as equações de Maxwell, dimensionalidade mais baixa,
foco massivo, do tipo de Einstein, e uma mecânica quântica de partículas carregadas nesse campo eletromagnético. Então, essa é a questão para vocês proporem. Tá? Então, a questão de vocês, não posso dizer que vocês não propuseram, mas eu acho que está muito burocrático. Está muito assim, tudo está aqui, uma relação, está assim, vamos dizer, como se fosse uma professora primária propondo um probleminha de A, efetua e B a resposta, indicação, cálculo e resposta. Está faltando criatividade, eu coloquei aqui, buscando ser criativo. Burocraticamente está correto, não pode estar certo, é certo. Mas é isso que eu espero de vocês, eu espero que vocês vão além do certo. Tá? Então vocês estão acima do bem e do mal. Então, dou um tempinho para vocês buscarem uma questão mais criativa. Pensem, sei lá, no Newton, pensem numa coisa assim meio fora do comum. Né? Uma coisa, mas usem esses conceitos aqui, mas tentem buscar uma questão que seja mais fora do padrão. Nem que vocês gastem 2 dias para isso. Tá? Não precisa fazer isso aqui em 3 horas. Pensa, vai, você que viaja, vai Barbacena, vai pensando na viagem, vai pensando até Barbacena. Sabe, eu acho que vocês têm que. Eu estou querendo puxar de vocês coisas que vocês têm, mas que às vezes não sabem dar. Às vezes, acho que aqui falta na nossa formação brasileira, eu sei que eu estou estudando com estudantes no Brasil, é solicitar mais do estudante. O estudante sabe mais coisas do que ele pensa, mas a avaliação, ela cobra só aquilo que é óbvio. Você tem que buscar, tirar de vocês coisas que vocês têm. Você tem certeza que vocês vão rolar uma questão bonita, você tem certeza absoluta. A que você colocaram está certo, mas é o óbvio. Nós não estamos aqui trabalhando o óbvio, tá certo? Então pensem mais um pouquinho. Não precisa resolver a questão, resolver outra coisa. Mas tem aquela frasezinha que eu botei aqui de Machado de Assis: uma cocada não se demonstra, come-se. Comê-la é defini-la. Então eu estou dizendo o seguinte: um problema não se resolve, se propõe. Propô-lo é resolvê-lo. Isso eu estou querendo dizer. Vocês entenderam a mensagem que eu coloquei nessa brincadeirinha aqui? Então é isso, a cocada é o problema, a demonstração é a proposição. Comer a cocada é propor o problema. Propor o problema, quem propõe o problema sabe resolver. Então o problema não é resolver, é propor. Porque você está resolvendo 2 vezes. Então eu queria que vocês trabalhassem de uma forma mais criativa, certo? Mas gostei da avaliação. Se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo, ninguém tiraria menos do que dei. Eu dei a prova pesada para fazer nas 5 horas que eu dei. Né? Então acho que está legal. Mas essa que era a ideia. Vocês aqui na sala desenvolverem um D0, agora vocês vão trabalhar em casa. Eu dou mais 2 semanas para vocês trabalharem. Aproveita o feriado dos finados, né? Semana que vem. E aí quando a gente voltar no dia 5, na semana, no dia 7, vocês podem melhorar a avaliação. Você tem alguma prova desse meio tempo? Nenhuma prova, nenhuma prova? Tá, mas também não precisa dedicar isso o tempo todo, não, pelo amor de Deus, tá? É assim, reúnam-se, achei que o fenômeno social foi bom, o grupo de vocês se armou, acho que é isso que eu queria que vocês trabalhassem juntos. Qualquer atividade, eu acho que isso aqui. E eu vi que estava legal, cada um fez uma. A gente sabia, eu sei onde você escreveu, eu sei onde está você, sei onde está você, deu para entender cada um onde estava, percebi vocês, então achei que foi legal isso, vocês fizeram um fenômeno bem cooperativo. Tá? E Bruno agora se segue o grupo, certo? Legal? Então vocês podem trabalhar até o dia 7 de novembro, certo? E você, por exemplo, pode ser o cara, o André, que pode tomar mais cuidado com a questão 1, porque você vem trabalhando isso na iniciação científica, assim, essas variantes aí, então acho que você tem bastante insight, e você também precisa estar lendo coisas do grafeno. Então vocês dois, por exemplo, se trabalharem a questão 1, eu acho que vocês podem compor um texto muito legal. Tá bom? Certo? Então dia 7 de novembro, tá? Se você tem, que é um mineiro aí, vai viajando, estou viajando para os finados, traz um problema bem bonito para nós. Tá bom, gente? Então, bom trabalho para vocês aí.